Olá pessoal, estamos de volta aí no nosso curso de Direitos Humanos, resolvendo ainda questões. Vamos passar esses próximos 30 minutos aí resolvendo mais algumas questões aí do seu exame de ordem, ok? Para você chegar preparado no dia da prova. Então vamos seguir aqui. Essa questão caiu então no exame de ordem de 2017. Seu cliente possui um filho com algum nível de deficiência mental e após muito tentar não conseguiu vaga no sistema público de ensino da cidade. Por aqui já mostrou aí uma discriminação do sistema público de ensino. Uma vez que as escolas se diziam não preparadas para lidar com essa situação. Terrível. Você já ingressou com ação judicial competente há mais de 2 anos. Mas há uma demora injustificada no julgamento e o caso ainda se arrasta nos tribunais. Diante desse quadro, você avalia a possibilidade de apresentar uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tendo em vista o que dispõe a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e os seus respectivos protocolos, assinale a alternativa correta. Então veja que esse enunciado aqui já deu o enunciado correto para você. Você está pensando em procurar quem? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e não a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ok? Até aqui tudo bem. Então vamos lá, você tem que marcar a alternativa correta considerando aí o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ok? Alternativa A. Considerando a demora injustificada da decisão na jurisdição interna brasileira, você pode peticionar a comissão, pois o direito à educação é um dos casos de direitos sociais previstos no Protocolo de São Salvador, que uma vez violado pode ensejar a aplicação do sistema de petições individuais. Não obstante a demora injustificada da decisão final do Poder Judiciário brasileiro ser uma condição que admite excepcionar os requisitos de admissibilidade para que seja apresentada a petição, o direito à educação não está expressamente previsto nem na Convenção, nem no Protocolo de São Salvador como um caso de petição individual. Apenas a Corte Interamericana de Direitos Humanos pode encaminhar um caso para a comissão. Portanto, deve ser provocada a jurisdição da Corte. Se essa entender adequado, pode enviar o caso para que a comissão adote as medidas e providências necessárias para garantir o direito e reparar a vítima, se for o caso. A linha D, item D. Em nenhuma situação você pode entrar com a petição individual de seu cliente na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, até que sejam esgotados todos os recursos da jurisdição interna do Brasil. Pausa o seu vídeo, estuda a questão e marque a alternativa que você acha correta. Ok, doutores? Tudo bem? Então veja, alternativa correta aqui, letra A, certo? Vamos lá. Então vamos voltar ao caso. O seu cliente tem um filho que tem deficiência mental, buscou incluir, matricular o filho em todas as escolas públicas, não conseguiu vaga, ajuizou uma ação, essa ação está enrolando na justiça há mais de 2 anos sem resposta. E aí ele procura você e você avalia a possibilidade de procurar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Beleza? A linha A, item A. Considerando a demora injustificada da decisão na jurisdição interna, você pode peticionar a comissão, pois o direito à educação é um dos casos de direitos sociais previstos no Protocolo de São Salvador, que pode ensejar a aplicação do sistema de petição individual. Perfeito. Um dos requisitos para se provocar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como nós já vimos aqui, é esgotar internamente todos os recursos. Mas, excepcionalmente, se houver demora injustificada nesses recursos internos, você pode procurar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É uma das exceções. Vou te trazer aqui a regra já já. A alternativa B está errada, porque diz que o direito à educação não está nem previsto na Convenção. Está errado. A Convenção Americana prevê o direito à educação. O Protocolo de São Salvador também. A alternativa, veja, aqui não está protegendo, né? Aqui seria uma tratado internacional que não protege o indivíduo. Então já descartamos lá de cara.
O item C, ela inverteu aqui, apenas a corte pode levar o caso à comissão, é o contrário, a comissão pode levar o caso à corte, tudo errado. Item D, em nenhuma situação você pode entrar com a petição na Comissão Interamericana, até que o Brasil julgue definitivamente está errado. Existe a exceção. Antes do Brasil julgar todos os recursos, se tiver demora injustificada, você está autorizado a procurar a comissão. Ok? Então vamos lá. Onde é que está escrito isso? Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 46.1. Para que uma petição seja admitida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, será necessário que haja sido interpostos esgotados os recursos da jurisdição interna. Já vimos isso. Agora veja. Esse requisito não se aplicará quando houver demora injustificada na decisão sobre os questionados recursos internos. Você já entrou com todas as medidas internas no Brasil, mas a decisão final está demorando demais, demora injustificada. Como é que a criança fica 2 anos esperando vaga para estudar? Já tem uma deficiência, está perdendo 2 anos, mais 2 anos de atraso na vida, né? Então a demora injustificada que realmente não se justifica de nenhuma hipótese isso aqui. É um caso de se submeter a questão à comissão, ok? Vamos lá, próxima questão, 2017. Há cerca de 3 meses, foi verificado que os presos da penitenciária Quebrantar estavam sofrendo diversas formas de maus tratos, incluindo violência física. Isso aqui deve ter sido em algum outro país, no Brasil isso aqui não tem não. Você foi contratado por familiares dos presos, que lhe disseram ter elementos suficientes para acreditar que qualquer medida judicial no Brasil seria ineficaz no prazo desejado. Por isso, eles consultaram sobre a possibilidade de submeter o caso à Comissão Interamericana. Considerando as regras de funcionamento dessa comissão, você deve informá-los que a comissão pode receber a denúncia. Vamos lá. Letra A. Caso sejam feitas petições individualizadas, uma vez que os casos de violação de direitos humanos previstos no Pacto de São José da Costa Rica devem ser julgados diretamente pela Corte Interamericana. Caso sejam feitas petições individualizadas, relatando a violação sofrida por cada uma das vítimas e as relacionando aos direitos previstos na Convenção Americana, assim a comissão poderá adotar as medidas que julgar necessárias para a cessação da violação. Letra C. Caso entenda haver situação de gravidade e urgência, assim a comissão poderá instaurar de ofício um procedimento no qual solicita que o Estado brasileiro adote medidas cautelares de natureza coletiva para evitar danos irreparáveis aos presos. Letra D. Caso entenda haver situação de gravidade e urgência, assim a comissão deve encaminhar diretamente o caso à Corte Interamericana, que poderá ordenar a medida provisória que julgar necessária à cessação da violação. Ok? Pausa o vídeo, analise e marque a sua alternativa, que você entenda correta. Vamos lá, pessoal, então, resolvendo a questão. Alternativa correta, letra C. Gabarito, letra C. Ok? Então vamos voltar um pouquinho. Você viu aí que presos de uma determinada penitenciária estavam sofrendo muitas formas de maus tratos, violência física, né? Pessoal, assim, ó, infelizmente no Brasil, às vezes, nós nos deparamos com essa situação. Eu costumo dizer o seguinte, a nossa legislação brasileira, ela prevê algumas penas para algumas práticas de crimes, ok? E nenhuma dessas penas previstas em lei existe a previsão legal de pena de tortura, ou de maus tratos, ou de massacre de presos, né? O cidadão cometeu um crime, de acordo com a lei, ele deve cumprir a pena desse crime segregado, preso num local. Em nenhum lugar a lei diz que o preso, além da prisão penal, a sanção penal da prisão, além dessa, deve ser a ele imposta alguma pena corporal. Isso existia antigamente, né? Na Idade Média, né?
ou até mesmo já na Idade Moderna, no século XVIII, isso era muito comum. Na Europa existia-se a pena de tortura supervisionada. Os tribunais franceses, por exemplo, eles aplicavam pena de tortura, por exemplo, numa roda de suplício, onde a pessoa era amarrada numa roda e ficava ali circulando diariamente, tomando saraivadas, existia um carrasco que aplicava essa pena, para quê? Para obter confissão, ou para ela denunciar algum comparsa de algum crime. Para determinados crimes havia penas de arrastamento em praça pública, enfim. Isso existia antigamente, hoje em dia não. Então a pena, qual é a pena que a lei prevê para os crimes na sua maior gravidade? Prisão. Nada além disso. E se nós somos agentes da lei, servidores públicos, nós precisamos seguir e cumprir a lei. Então veja, se houver casos de maus tratos e violência física, está ocorrendo a violação de direitos humanos. Nós aqui não estamos querendo defender ninguém. Estamos defendendo preso, bandido, não é nada disso. Nós estamos aqui defendendo os direitos humanos, de quem quer que seja. Quando você viola o direito humano de alguém, você passa a se colocar na condição de ilegalidade. Não importa a posição social e pública que você ocupe. Então veja, nesse caso, os familiares disseram, olha, nós temos certeza que qualquer medida que nós formos entrar aqui não vai resolver o problema, nós precisamos de uma coisa mais urgente. E eles consultaram aí a possibilidade de submeter o caso direto na Comissão Interamericana. A Comissão Interamericana tem a possibilidade de, uma vez presente os requisitos de que vive legalmente na sua cidade. Na iminência de tal situação, e sabendo que o Brasil é signatário da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, assinale a opção que indica, em conformidade com essa convenção, o argumento jurídico a ser usado. Então veja, você está numa iminência de uma expulsão coletiva de estrangeiros que vivem legalmente no município. E a Convenção Americana trata do assunto, é o que está dizendo. Letra A. Um decreto do governador combinado a uma portaria do ministro da Justiça constitui fundamento jurídico suficiente para expulsão coletiva, segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos. Portanto, a única solução é política, ou seja, fazer manifestações para demover as autoridades desse processo, desse propósito. Letra B. A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos é omissa quanto a esse ponto. Portanto, a única alternativa é buscar apoio em outros tratados internacionais, como a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, também conhecida como Convenção de Genebra, de 1951. Letra C. A expulsão coletiva de estrangeiros é permitida, segundo a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, apenas no caso daqueles que tenham tido condenação penal com trânsito em julgado, e que não foi o caso dos haitianos visados pelos propósitos do governador e do ministro, uma vez que eles vivem legalmente na cidade. Letra A. A pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais. Além disso, é proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. Okay? Pause, analise e veja a alternativa que você entende correta. Ok, pessoal? Parabéns, eu sei que você acertou. Todo mundo acertou. Essa aqui é impossível de errar. Alternativa letra D. Veja. Um decreto do governador combinado a uma portaria do ministro da Justiça constitui fundamento jurídico suficiente para expulsão coletiva? Não. Segundo a Convenção Americana, não. De Direitos Humanos, não. Ok? Letra B. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos é omissa quanto a esse ponto. Não é não. Não é não. A expulsão coletiva de estrangeiros é permitida. Não é não. Não é não. A pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele, residir nele, e além disso, é proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. Vamos lá. Vamos ver onde está escrito isso. Artigo 22 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz:
Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele, de nele residir em conformidade com as disposições legais. Veja, se uma pessoa estrangeira está de maneira ilegal no território brasileiro, ela pode passar por um processo de deportação, que é um processo de devolução desse indivíduo ao seu estado de origem. Ok? A deportação não se confunde com a expulsão. A expulsão é a retirada de um estrangeiro, de um país, quando ele comete algum determinado crime naquele país. Então, o cidadão vem para o Brasil e aqui ele comete alguns crimes. Eu posso expulsá-lo do Brasil. Também não se confunde com a extradição. A extradição é o envio do estrangeiro ao país dele de origem para lá ele cumprir pena, como aconteceu recentemente com Cesare Battisti, que foi extraditado para a Itália, para lá cumprir a pena que ele foi condenado. Ok? Então, se o cidadão está de forma legal no território, ele pode circular aqui, ele pode morar aqui. Por que eu vou expulsar um monte de haitianos que estejam legalmente no Brasil? Não tem fundamento jurídico para isso. Ok? Com base nessa informação que é básica, você já elimina boa parte das alternativas. E o artigo 9º, melhor dizendo, o artigo 22, item 9 da Convenção Americana de Direitos Humanos, veda a expulsão coletiva de estrangeiros. Eu não posso, pessoal, fazer uma expulsão coletiva, porque a expulsão é um processo que tem que ser individualizado. Eu tenho que analisar caso a caso. Quem cometeu o crime, quem não cometeu, quem está envolvido, quem não está. Eu preciso seguir um devido processo legal. Não posso pegar uma coletividade de pessoas, baixar uma ordem, dar um decreto e falar que está todo mundo expulso. Esses haitianos, todos os haitianos que moram no município de Boa Vista, em Roraima, estão expulsos. Ou todos os venezuelanos que moram no município de Boa Vista, em Roraima, a partir de amanhã estão expulsos. Não. Quais são os motivos da expulsão? Caso a caso, ampla defesa, devido ao processo legal. E existe normatização interna no Brasil sobre esse assunto. O antigo Código do Estrangeiro, Estatuto do Estrangeiro, agora a Lei da Imigração. Né? A Lei 13.445, de 2017. O que falaram no artigo 3º? A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes. Inciso 22. Repúdio à prática de expulsão ou deportação coletivas. Você quer fazer expulsão de alguém, de algum estrangeiro, pela prática de um crime, nos termos da lei, faça de forma individualizada, seguindo os trâmites legais. Ok? Artigo 61. Não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão coletivas. Não pode. Isso aí está totalmente vedado. Ok? Próxima questão, então, já em 2018, hein? 2018, prova da OAB, ano passado. O governo federal autorizou uma mineradora a prospectar a exploração dos recursos existentes nas terras indígenas. Numerosas instituições da sociedade civil contratam você para, na condição de advogado, atuar em defesa da comunidade indígena. Tendo em vista tal fato, além do que determina a Convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais, assinale a afirmativa correta. Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, hein? Famosa essa convenção. Letra A. O governo deverá estabelecer ou manter procedimentos com vistas a consultar os povos indígenas interessados, a fim de determinar se os interesses desse povo seriam prejudicados e em que medida, antes de empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração dos recursos existentes em suas terras. Letra B. A prospecção e a exploração dos recursos naturais em terras indígenas pode ocorrer independentemente da autorização e da participação dos povos indígenas nesse processo, desde que haja uma indenização por eventuais danos causados em decorrência dessa exploração. Letra C. A prospecção e a exploração das riquezas naturais em terras indígenas podem ocorrer mesmo sem a participação ou consentimento dos povos indígenas afetados. No entanto, esses povos têm direito a receber metade do valor obtido como lucro líquido resultante dessa exploração. Letra D. Se a propriedade dos minérios ou dos recursos do subsolo existentes na terra indígena pertencerem ao Estado, o governo não está obrigado a consultar os povos interessados. Nesse caso, restaria apenas a mobilização política como estratégia
de convencimento. Pause aí a sua aula e marque a alternativa que você acha correta. Vamos lá, pessoal. Alternativa correta aqui, letra A, hein? Gabarito letra A. Veja, então, vamos voltar à questão. O governo federal autorizou a mineradora a fazer pesquisas ali e a explorar recursos naturais existentes em terras indígenas. A propriedade subsolo é da União. Então, autorizar, eu sou o dono mesmo, pode tirar ouro aí, ferro, pode explorar, ainda que seja na área indígena. Aí você foi contratado para analisar o fato, com base na Convenção 69 da OIT, sobre os povos indígenas e tribais. Pessoal, um dos principais nortes dessa convenção é justamente garantir o direito dos povos indígenas a participar dos processos de decisão de processos que envolvam a exploração de áreas indígenas. Os povos indígenas querem ser ouvidos e participar desses processos de decisão. Por isso a alternativa A, aqui no caso, é a correta. O governo deverá estabelecer ou manter procedimentos com vistas a consultar os povos indígenas interessados. Eles têm que ser consultados. Se a autorização sair sem a consulta dos povos indígenas, o Estado pode ser responsabilizado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E já aconteceu em países da América Latina. Já tem inúmeros casos precedentes na Corte Interamericana de Direitos Humanos por ofensa a essa Convenção 69 da OIT. Para que eles têm que ser consultados? Para determinar se os interesses deles vão ser prejudicados, em que medida, se vai afetar uma nascente ou não, uma área que eles plantam ou não. Eles têm que participar do processo de decisão. Ok? Antes do governo autorizar qualquer programa de processo. Ok? Então a letra B, ela está errada, porque ela diz que a exploração pode ocorrer independentemente da autorização e da participação dos indígenas. Não, eles têm que participar. Eles querem ser ouvidos. E a legislação, a normatização internacional garante a eles esse direito. A prospecção e exploração das riquezas naturais podem ocorrer mesmo sem a participação do povo indígena? Não, está errado. Se a propriedade dos minérios ou dos recursos naturais, se a propriedade dos minérios ou dos recursos do subsolo existentes na terra indígena pertence ao Estado, o governo não está obrigado a consultar os povos interessados. Está errado, tem que consultar. Você pode ver aqui que a questão já te deu a resposta. Porque as três alternativas falavam, a alternativa B, C e D, falavam que, todas elas falavam que não precisa consultar não. A única que falava que tinha que consultar era a alternativa A. Pronto, questão dada. E assim se resolve questão de prova de concurso de OAB, meus amigos. Vou falar um pouquinho aqui. Veja o artigo 15 dessa convenção. Foi ratificado no Brasil em 2004, tá? Decreto 5051. 15.2. Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minérios ou dos recursos do subsolo, como é o caso do Brasil, a Constituição Federal diz isso, ou de ter direito sobre outros recursos existentes nas terras, os governos deverão estabelecer ou manter procedimentos com vistas a consultar os povos interessados, a fim de se determinar se os interesses desses povos seriam prejudicados e em que medida, antes de se empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção e exploração de recursos existentes em sua terra. Antes de autorizar, tem que consultar. Mas se autorizou sem consultar, isso vai gerar uma responsabilidade do Estado, do país, no sistema interamericano de direitos humanos. Se isso acontecer no Brasil, o Brasil vai ser responsabilizado. Precedentes aí de rodo lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ok? Próximo slide. Questão aqui de 2018, hein? Um jovem congolês, em função de perseguição sofrida no país de origem, obteve há cerca de 3 anos reconhecimento de sua condição de refugiado no Brasil. Sua mãe, triste pela distância do filho, decide vir ao Brasil para com ele viver. Porém, não se enquadra na condição de refugiada. Com base na lei brasileira, que implementou o Estatuto dos Refugiados, cabe a você, como advogado, que atua na área dos direitos humanos, orientar a família. Assinale a opção que apresenta
a orientação correta para o caso. Então veja, o cidadão saiu do Congo, veio perseguido, veio para o Brasil e obteve lá reconhecimento da condição de refugiado. Estava um país em guerra civil, foi perseguido, fugiu de lá, olha, aqui você é refugiado, aqui você tem asilo, você tem condição de permanecer. A mãe, abalada com a distância, veio visitar o filho. Mas ela não está enquadrada como refugiada, porque ela não estava sendo perseguida lá. O que a lei fala sobre isso? Letra A. As medidas e os direitos previstos na legislação brasileira sobre refugiados se aplicam somente àqueles que tiverem sido reconhecidos nessa condição. Por isso, a mãe deve entrar com pedido de refúgio e comprovar que também é refugiada, que também estava sendo perseguida. Então, ela não pode ficar no Brasil. Letra B. Apesar de a mãe não ser refugiada, os efeitos da condição de refugiado de seu filho são extensivos a ela. Por isso, ela pode obter autorização para morar no Brasil. Letra C. A lei brasileira que trata do refúgio prevê a possibilidade de que pai e mãe tenham direito à residência caso o filho ou a filha venham a ser considerados refugiados. Mas a previsão condiciona esse direito a uma avaliação a ser feita pelo representante do governo brasileiro. Letra D de dado. Para que a mãe possa viver no Brasil com seu filho ou sua filha, ela deverá comprovar que é economicamente dependente dele ou dela, pois é nesse caso que as ascendentes podem gozar dos efeitos da condição de refugiado reconhecida a um filho ou uma filha. Pause o vídeo, faça a resposta de acordo com as nossas dicas que nós já trabalhamos aqui. Depois que você responder, a gente volta. Respondeu? Parabéns. Porque com as dicas que nós estamos trabalhando, eu sei que você marcou a letra beribola, que é a que mais protege os direitos humanos da mãe do refugiado. A alternativa A diz que as medidas e os direitos previstos na legislação brasileira só aplicam somente àquele que é refugiado. Então a mãe tem que procurar um pedido, fazer pedido, comprovar que também é refugiada. Não está protegendo. A letra C. A lei brasileira que trata de refúgio prevê que a mãe tem o direito à residência, mas ela condiciona esse direito a uma avaliação de algum, ou seja, precisa passar por um processo de avaliação de alguém no Brasil para saber se ela... Não, aí não está protegendo. Letra B, tem que comprovar que ela depende economicamente do filho, não protege também. Letra B, ó, que diz a nossa legislação? Estatuto do Refugiado, Lei 9474/97. Artigo 2º. Os efeitos da condição dos refugiados serão extensivos ao cônjuge e aos ascendentes, mãe, pai, avô, avó. E descendentes, filho, filha, neto, neta. Assim como os demais membros do grupo familiar, que do refugiado dependerem economicamente, desde que se encontrem em território nacional. Beleza? Então veja, se for cônjuge, ascendente e descendente, não precisa comprovar nada. Se for os demais membros do grupo familiar, primo, prima, né, parentes colaterais, aí, opa, tudo bem, pode vir, mas aí você tem que depender economicamente dele, ok? Agora, pai, mãe e descendentes, não. É automático, tá? A extensão da lei é automática. Ok, doutores? Tranquilo? Próxima aula a gente continua. Clique like.